Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $60.600. Bitcoin está lutando para segurar os 60k. E a grande dúvida é, nós temos força para retomar uma alta daqui? Vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo nos mercados e também explicar um pouco melhor como que funciona a nossa estratégia, tanto de realização de lucros, quanto para acumular bons ativos nos momentos certos. E sim, eu acredito que agora é um bom momento. Então vamos falar um pouco sobre isso. Eu vou te mostrar também 5 ativos que eu acumulei ontem. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar falando um pouquinho aqui com vocês sobre o Bitcoin, tá? E também sobre análise técnica e de sentimento. A gente vai falar um pouco sobre o que está acontecendo aqui, tanto em prazos maiores quanto em prazos menores. Mas antes, eu gostaria de explicar um pouco melhor como, a partir da nossa estratégia junto com os membros, a gente faz para ir realizando lucro à medida que o preço vai subindo e depois faz para ir comprando bons ativos à medida que o preço vai caindo, tá? E o primeiro ponto que vocês precisam entender é que antes de a gente realmente começar uma bull run, antes do Bitcoin realmente fazer um grande movimento de alta, as altcoins fazerem um grande movimento de alta, eu não estou interessado em vender todos os meus investimentos, né? Então eu não chego e falo assim, Bitcoin no 66, cara, eu vou vender tudo para comprar no 60. Isso não faz o menor sentido, tá bom? Porque o risco de a gente perder uma alta no Bitcoin, se a gente ficar tentando vender para pegar movimentos de 10%, não paga o potencial retorno de 100, 200, 300 que a gente pode ter no Bitcoin até o final do ciclo. Me entendem? Então, eu vejo muitas pessoas tentando fazer esse timing no mercado, mas eu te garanto, cara, esse timing não vai dar certo. E pode até dar certo 1, 2, 3, 4 vezes, mas em algum momento o Bitcoin ou vai subir muito e você vai ficar de fora, ou você vai tentar fazer o timing de compra e o Bitcoin vai cair muito e você vai ficar preso acima, tá? Então eu acredito que essas pessoas que tentam vender todos os Bitcoins, depois de comprar todos os Bitcoins, elas não estão investindo para o longo prazo. O que elas estão fazendo são trades de curto prazo. Então eu não concordo que essa seja a melhor maneira de você rentabilizar o seu capital nos investimentos cripto, tá bom? Quer ser trader, seja trader, mas não mistura com os investimentos, tá? Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que quando eu tô falando que eu tô realizando, eu não estou vendendo tudo. Estamos fazendo vendas pontuais juntos com os membros, tá bom? Então quando eu pego, por exemplo, aqui, as vendas que a gente fez nas últimas semanas ali, começou, se eu não me engano, no dia 19 de setembro, tá bom? Então, dia 19 de setembro eu fiz minha primeira venda, olha só, que foi em Celestia, né? Então a gente faz uma venda rebalanceando as nossas posições de Celestia. Aí depois aqui, ó, no dia 19 eu acabei vendendo IMX também. No dia 20 eu vendi SUI, né? Então a gente vai fazendo essas vendas das moedas que subiram muito e que deram gatilhos de venda. Então repara que todas essas vendas a gente faz junto com os membros, tá? E a gente avisa para vocês aqui. Então a gente vendeu TIA, IMX, SUI. Aí na semana seguinte a gente já vendeu NIR, Pendle, SEI, Blur, GHX, Aero. Foram 9 moedas aqui que a gente fez as nossas vendas, entendeu? Então são vendas pontuais para você fortalecer o seu caixa em moedas que ou subiram demais, ou estão numa resistência, ou deram um gatilho. A gente tem uma estratégia para fazer essas vendas e tudo isso é feito junto com os membros, tá bom? Quando eu falo com vocês de realização, de maneira alguma, eu tô falando com vocês para vender tudo, todos os seus bitcoins, vender todos os seus ETHs, cara. Eu tenho muito mais altcoins que isso, eu tenho muito mais Bitcoin, eu tenho muito mais Bitcoin ETH e eu não fiz vendas da maioria dos meus ativos, tá bom? Eu fiz de alguns. Essas vendas fortalecem o nosso caixa dentro do membros. Então, o caixa ele vai crescendo aos poucos. Para quê? Para quando a gente tiver quedas, a gente não estar preocupado, a gente usar o caixa que a gente fez na venda dessas novas altcoins para fazer novas compras. E quando que a gente faz essas novas compras?
quando o preço está esticado em ganância, igual a gente estava nos últimos dias? Não, cara. Esse mercado é tão volátil, cara. A gente tem tanta volatilidade. Por que eu vou querer comprar algo que estava subindo igual doido nos últimos dias sem uma correção? Não faz sentido. Então a gente prefere fazer as nossas vendas no momento que subiu muito e, ao mesmo tempo, a gente está em ganância, para a gente ter caixa para fazer as nossas compras no momento que caiu o suficiente, né? O quanto é o suficiente? Pelo menos em zonas de retração que a gente tem aqui no diário, que para mim era a partir dos 61 mil e pouco que a gente falou ontem, né? E em medo, né? E é o que a gente tem agora. Então a gente tem um mercado voltando para o medo, a gente vê muito pessimismo, a gente vê o preço num suporte importante de Fibonacci, e a partir daí a gente olha para fazer compras, tá bom? Então você pode ver aqui, caras, que a gente começou a fazer essas compras justamente ontem às 4 da tarde, quando o Bitcoin estava justamente próximo desses 60 mil dólares, tá bom? Então eu fiz compras de DOT, de Lido, de POL, de SNX e de TIA. E como que eu fiz essas compras? Porque eu tinha caixa para fazê-las. E eu só tenho esse caixa infinito, que vocês adoram brincar aí nos comentários, porque enquanto a gente está subindo, eu estou fazendo essas pequenas vendas pontuais para fortalecer esse caixa. Repito, não é que eu estou vendendo tudo no topo e comprando tudo no fundo. Não é isso. A gente vai vendendo ao longo dos dias, porque vocês sabem como que é, né? No mercado não é que todas as moedas sobem juntos. Cada dia uma vai lá e dá uma pumpada, cada dia uma vai lá e dá um gatilho. Então a gente vai fazendo essas vendas aos poucos. Isso tudo dentro do Membros para vocês ao vivo e tal. Show de bola? Então agora a gente olha para fazer as compras, tá bom? Então, na minha opinião, é sim uma boa oportunidade de compra. Vocês sabem a minha visão no Bitcoin no longo prazo, a gente está numa tendência clara de alta aqui. A gente vem de uma pernada muito forte de alta, um padrão de continuação da alta, então isso para mim é uma tendência de alta, tá bom? No diário, a gente tá numa consolidação, né? Então a gente conseguiu romper topo anterior, mas não desenvolveu, não rompeu o padrão de continuação da alta. Então a gente precisa demonstrar força rompendo esse padrão aqui, né? E as últimas resistências que a gente tinha falado, né? Então o 67 vai ser uma região importante agora, o 70 e o 74, tá bom? Eu realmente acreditava que a gente rompendo o 65, a gente tinha uma boa probabilidade de ir direto para os 70, né? Mas paramos ali no 67, né? Eu acho que muito disso tá ligado aí o que aconteceu com Israel e Irã, né? Mas faz parte. Eu acho que esse mercado, você tem que trabalhar com as incertezas, né? Sempre quando você interpretar uma fala minha com uma certeza, cara, não é uma certeza. Sempre a gente visa falar sobre as principais probabilidades, tudo bem? E continuando, né, falando um pouco sobre isso, é bom que você entenda que nesse mercado, o seu capital, ele vai variar bastante, né? Então, é importante que você saiba, nos momentos de alta, fazer um pouco de caixa, nos momentos de queda, fazer boas compras, né? Então, repara que nos últimos tempos, o nosso capital varia bastante aqui, em especial nos últimos meses, né? Ficou muito tempo de lado aqui, parecia que estava rompendo com tudo, pô, voltou agora pro range com essa queda. E para mim isso faz parte, por quê? Porque esses momentos onde a gente tem as quedas são os momentos que eu utilizo para fazer acumulações, tá bom? Outro disclaimer importante que eu queria falar com vocês que gerou um pouco de confusão é quanto caixa eu tenho, tá bom? No mercado cripto, o meu caixa está abaixo de 10%, mas quando eu pego no meu mercado total, quando eu tenho de caixa total, ele está acima de 20%, tá bom? Eu acho importante vocês entenderem isso, porque eu sei que a maioria aqui só investe em cripto, né? Mas eu invisto uma parcela em cripto e uma parcela no mercado tradicional. Beleza, que a maioria dos meus ativos está exposto a cripto. No mercado tradicional, o que eu mais tenho são ações ligadas a criptomoedas. Sim. Se cripto vai mal, minha carteira como um todo vai mal? Sim. Se cripto vai bem, a carteira toda voa? Sim. Mas é importante entender também que eu tenho bastante caixa no Brasil, não é só o meu caixa cripto, então esse meu caixa próximo de 20% tá me deixando bem confortável nos últimos tempos, assim, entendendo que quando a gente for dando gatilhos de subida, eu vou vender para manter esse caixa mais ou menos ali, e quando a gente tiver quedas, eu vou fazer compras para abaixar um pouco desse caixa, tá bom? Ir abaixando aos poucos, tá? Então, nesse momento, eu diria que a gente está numa buy zone, sim, mas não no Bitcoin, né? Eu já falei com vocês 1000 vezes, caras. Para mim, as buy zones são no semanal,
né? Então você pega aqui no semanal, o Bitcoin é 55 mil dólares. Mas se você olha qualquer altcoin aqui, cara, tirando uma ou outra, né? Se você pega, sei lá, uma AVAX, se você olha no semanal, que é uma que nem caiu tanto assim, mas se você olha no semanal aqui, cara, ela tá basicamente entre 0,68 e 0,786, tá bom? Então são moedas que estão muito baratas quando você olha no semanal e que agora, olha só, estão em retração no diário também, sabe? Então a gente gosta de unir boas compras em moedas que estão em retração no semanal com moedas que estão em retração no diário, tá? Então você sempre vai ver a gente fazendo isso. Eu nunca vou falar para alguém, não, compra a VAX aqui, né? Depois a gente subir, tipo assim, sem corrigir, basicamente aqui 50%. Não, a gente sempre espera essas correções, né? Então, por exemplo, uma DOT da vida que a gente fez compras, cara. Por que eu compraria DOT aqui se eu sei que ela tá extremamente volátil, que ela voltaram uma tendência de baixa no semanal, e que eu posso ter novas oportunidades de compra nessas quedas, tá me entendendo? Então a gente sempre faz isso, a gente sempre espera o Bitcoin retrair, e quando o Bitcoin retrai, normalmente essas altcoins retraem bem mais, né? Então repara que o Bitcoin tá ali 0,382, né? Aí ó, a DOT tá em 0,786, né? Então as altcoins estão mais fracas mesmo, isso é natural, e isso vai acontecer provavelmente até o Bitcoin romper com força máxima histórica, tá bom? Muita gente falando, esse ciclo é diferente e tal, sempre tem essa do ciclo diferente, né? Mas, caras, eu já vivi isso, tá bom? Tanto ali em 2017, quando a gente rompeu com força os $1.000 ali, $1.500, quanto em 2020, quando a gente rompeu com força os $20 mil, foi a partir dali que as altcoins começaram a realmente performar melhor do que o Bitcoin. Então, cara, o mais provável é que isso aconteça, tá? E eu nem acho que é por causa dessas duas amostragens. Eu acho que isso está muito mais ligado à própria cabeça das pessoas, né? Porque quando o Bitcoin for para 80, 90, 100 mil dólares, as pessoas olham para os investimentos e falam, é tarde para o Bitcoin, né? É tarde para comprar o Bitcoin, então eu vou procurar outra coisa. Então eu acho que isso é natural. Isso é algo que inclusive acontece não só no mercado cripto, mas também no mercado tradicional, né? Quando a gente está num mercado um pouco indeciso e tal, normalmente a gente começa a ver primeiro subindo as empresas maiores, as blue chips, e depois que essas empresas sobem, depois que o índice sobe, que a gente vê as small caps performando melhor, né? Num próximo vídeo eu até mostro para vocês essa comparação, a gente até fez um trade. Então, vou falar um position investment quase, né? A gente ficou quase um ano comprado em small caps dos Estados Unidos, justamente porque elas estavam muito mais baratas do que as empresas, o índice S&P 500, as maiores empresas lá nos Estados Unidos, tá bom? Então entenda que isso é algo natural, eu não tô falando que isso vai acontecer porque aconteceu nos últimos 2 ciclos, eu acho que é natural de todos os mercados, beleza? E essa, pra mim, é a maior probabilidade. Show de bola? Entendendo e falando do curto prazo aqui, então, agora. No curto prazo, como eu disse, Bitcoin está numa zona onde eu estou olhando para as altcoins, tá? Particularmente, não me interessa muito fazer esse long aqui no Bitcoin, por eu entender que a gente meio que consolidou, né? Então eu ainda não vejo, tipo assim, eu vou fazer um long para estopar no 52, por exemplo. Não, cara. Talvez alguns longs nas altcoins que demonstraram um pouco mais de força e estão em suportes mais claros façam um pouco mais de sentido, tá? Mas eu continuo extremamente otimista no Bitcoin quando a gente olha para o médio e longo prazo. Beleza que a gente começou outubro muito ruim, né, em parte porque todo mundo achava que ia começar muito bem, mas eu estou otimista para o outubro, estou otimista para o final do ano, e eu acho que isso está muito mais ligado aos nossos outros indicadores aqui, como indicadores de sentimento, né, que a gente mostra para vocês que a gente tá com divergências mega bullish no nosso CVD, o CVD tá na mínima histórica, tá bom? Então isso me mostra que todo esse movimento, cara, os últimos 6, 7 meses, mais de 200 dias, é um movimento corretivo, tá bom? E a gente viveu algo muito, muito parecido ali até outubro de 23. Quem sabe a gente tá no final desse movimento corretivo, eu acredito que sim, tá? Mas para isso a gente vai ter que demonstrar força ali, passando daqueles topos, passando dos 70 e realmente demonstrando mais força, né? E a partir dali, qual que vai ser a minha estratégia, cara? Se a gente começa a subir, começa a romper o 67, começa a ir para os 70, o que eu vou estar de olho? Vou estar de olho para vender todos os meus ativos e torcer para cair? Não. Eu vou fazer vendas pontuais de ativos que subiram mais do que eu estou confortável em mantê-los,
né? Ao mesmo tempo que a gente tem os nossos gatilhos, muita compra a mercado, zona de resistência, esse tipo de coisa. Então, vocês sempre vão me ver com essa ideia. Pô, o preço está subindo, a turma está muito otimista, eu vou estar realizando. Mas eu não vou estar realizando tudo. Eu vou estar fazendo vendas pontuais para fortalecer o meu caixa, para quando a gente tiver quedas assim, eu conseguir fazer essas compras sem medo. Tudo bem? Show de bola, cara. Esse final de semana aí, no sábado, eu vou fazer um vídeo mostrando 2 novas gemas que a gente entrou nessa queda, tá? E mais 5 criptomoedas que eu diria que estamos em buy zone, beleza? Sábado, 9 horas da manhã. Lembrando que hoje estou voltando de férias aí e já estarei presente no live trading e na nossa live de membros às 8 horas. Show de bola? Então é isso, um forte abraço. E para finalizar aqui, vamos falar um pouco sobre as ordens de instituições. E o S&P 500 também, tá? O S&P 500, a gente teve alguns dados econômicos hoje, eu acho que não mudou muita coisa aqui, tá? A gente tá um pouco volátil, foi para baixo, depois para cima. Eu acho que a gente continua numa tendência de alta, tá bom? Uma coisa que me preocupa é que correções pequenas no S&P 500 estão fazendo correções grandes no Bitcoin. Tá? Então não seria muito bom a gente ter quedas muito maiores no S&P 500 do que esse fundo aqui. Se a gente perde esse fundo, cara, seria muito ruim para o Bitcoin. Mas por enquanto a gente está numa correção natural, né? E numa tendência de alta. Então, na minha opinião, quanto mais próximo o S&P 500 estiver dos 5.630, mais seguro é para o Bitcoin, digamos assim, né? Inclusive a gente pode em breve retestar máximas históricas aqui e tal. Eu acho que o S&P 500 está bem encaminhado para continuar a alta daqui, tá? Sinceramente, também estou otimista. Mas entenda que esse é um risco inerente, né? Se tiver uma guerra, se tiver algo assim, cara, o Bitcoin pode sofrer um pouco mais. A gente está sofrendo mais do que o S&P 500, né? E para finalizar aqui, falando um pouco sobre as ordens das instituições. Algumas ordens ali no 59, não, desculpe. 58.500, 57.500. Lembrando que eu não gostaria que a gente perdesse os 57.500. Tá bom? Seria um mau sinal no curto prazo. Já acima não tem praticamente nada. Tá? Acima não tem nada. Então, a gente tá meio que numa terra de ninguém agora, caras. Muita volatilidade aí o Bitcoin nos últimos minutos e tal. Vocês estão vendo aí no vídeo. Então, assim, na minha opinião, é o momento para olhar para algumas altcoins, fazer compras pontuais, utilizar o seu caixa de maneira pontual, tá? Pô, Pablo, eu não tenho nada de Bitcoin, talvez seja um bom momento para você, mas reitero que o ideal seria abaixo dos 55 mil dólares. Show de bola? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo da volatilidade. Valeu!